Cantares capítulo 5, versículo 10. O meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, e os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os da pomba junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. O seu ventre como o alvo marfim, como coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro. O seu parecer como o Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Quero sugerir, irmãos, que estudamos a conversão de Saulo, São Paulo, em Atos 9, porque por ele grande parte do Novo Testamento foi escrito. A doutrina da igreja, tudo começou com sua conversão. No princípio, ele aprendeu como a igreja e Cristo estão unidos num só corpo. Em Atos 9, podemos ler do 1 ao 30, se quiser, se os irmãos acham bem. Saulo, respirando ainda ameaças, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado.
E tendo comido, foi confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam essas estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles aguardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Em 1 Timóteo 1, Paulo fala como ele é exemplo. No versículo 16, diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo reconheceu que Deus tinha escolhido a ele como um padrão, um exemplo de sua maneira de salvação. Então, quando lemos a história, aqui compreendemos que esse é não só uma história para encher a curiosidade, ou não só para ler, ficar sabendo de alguma coisa histórica, mas é um exemplo dos caminhos de Deus com nós, em escolher o mais pecador para ser o apóstolo maior. Que contraste é isso? Esse dá um testemunho não do bem do homem, mas do bem e a graça de Deus. Vocês escutaram a história do artista que quis pintar uma dibujo, como se fala? Uma obra de arte. Viu uma menina na rua, bem suja, brincando lá. Ele diz assim: isso quero pintar, porque fica bem meu quadro. Então pediu permisso de sua mãe
E a mãe ficou pensando, preciso arrumar minha filha para que pareça bem. Lavou a menina para apresentar-se ao pintor, para pintar. Quando o pintor viu a ela já mudado, vestido bonito, ficou arruinado para pintar para ele. Porque ele quis a ela tal como foi. Assim Deus também mira a nós, necessidade que temos, sabendo tudo o que pode fazer com nós. Então, Ele escolhe a você, a mim, a outro, para fazer, manifestar em nós o que Ele pode fazer. Agora, muito de nós conhecemos a Ele. Podemos esquecer que depois de converter um tempo de prestar submissão e obediência a Ele, nossa vida. Nota em Atos 8, para os que não lembram bem da história de Saulo. Quero que um jovem leia, faz favor, 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-te naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Estevão deu testemunho de Cristo, de sua ressurreição. E Saulo, que é chamado Paulo, depois perseguiu a ele. Foi o principal instrumento para perseguir os crentes. Então, por isso ele depois diz que era o chefe, se fala assim, o chefe dos o principal dos pecadores. Ele considerou a persecução dos crentes o pecado pior, porque aprendeu que foram ligados com Cristo na glória. Versículo 4 do capítulo 9 de Atos nos mostra isso. Ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5: Quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui eu creio, quando o Senhor se dirige a Saulo, aquele que havia consentido na morte de Estevão, a primeira menção que faz do nome de Saulo é no capítulo 7, no versículo 58, que os vestidos foram postos aos pés de um mancebo, um jovem chamado Saulo. E ele, quando a caminho de Damasco, tendo conseguido essas cartas para prender os cristãos também em Damasco e perseguindo a igreja, ele ouve, né, indo pelo caminho, ele tem esse resplendor de luz que o cerca, e ele cai em terra e pergunta, ouve essa voz dizendo para ele, né? Mas essa voz não é assim. Ele já percebe que é o Senhor que está falando com ele, não é alguma visão fora do normal, é uma coisa real para ele. E quando ele fala, por que me persegues? Eu creio que isso deve ter tocado imediatamente nele, quando ele falou, é Cristo a quem tu persegues. Ele fala assim, é a igreja de Deus que eu estava perseguindo.
ele foi a primeira revelação, eu creio aqui, de que os crentes são o corpo de Cristo. Essa verdade ele podia dizer porque ele que perseguia a essas pessoas, ele não estava perseguindo o Senhor Jesus, ele perseguia pessoas, tanto que precisava de cartas do sumo sacerdote para autorizar que ele prendesse pessoas. E ele passa a ser o preso do Senhor. Aquele que prendia pessoas acaba sendo uma pessoa presa do Senhor. Ele tem esse privilégio de falar, eu, o preso do Senhor, porque ele foi, a partir desse momento, a sua vida se transformou totalmente. Muitas coisas ele tinha para se gloriar. Ele fala sobre isso em uma de suas cartas, de que ele era, se tem que se gloriar alguma coisa, eu vou passar a me gloriar do que eu era. Era judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel. Quanto à lei, fariseu, o mais restrita de todas as seitas que tinha no judaísmo. E tudo isso ele considera como refúgio ou esterco, como coisas sem valor nenhum, por causa de Cristo. Esse encontro que ele tem com o Senhor, o que faz cair em terra, quando ele levanta, ele não vê nada. Quando o irmão estava lendo, veio à minha mente que interessante que, enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra, os cegos vinham para ele e enxergavam. Mas aqui Paulo encontra com ele, abre os olhos e não vê nada. Ele estava cego, ele ficou assim por 3 dias. E aparentemente também ele ficou sem comer esses 3 dias, porque logo que ele é imposto às mãos, ele então é alimentado e recobra as suas forças. Durante esse tempo em que ele não via nada, só restava para ele uma coisa: ele tinha que orar. Era a única coisa que ele fazia. Eu creio que aqui essa inversão de coisas, em que ele, tendo visão, ele passa a não enxergar depois desse contato com o Senhor, é porque nós sabemos que a fé não é pelas coisas que nós vemos. Paulo nunca pode dizer que ele foi salvo porque ele viu ao Senhor Jesus. Ele, na realidade, ele não viu. Foi um resplendor de luz, ele caiu em terra, ele já não conseguia ver mais nada, e ele ouviu alguém falando com ele, falou: quem é que está falando comigo? É o Senhor, aquele que tu persegues. E ele então passa a entender que a sua perseguição não era para pessoas, mas a Cristo mesmo, e ele se põe a orar. E aí o Senhor, nós vamos ver toda a vida dele, tudo que ocorre aqui, mas é interessante nós notarmos esse contato, esse primeiro contato que ele tem com a pessoa do Senhor Jesus, o qual ele não conheceu em carne, ele não viu o Senhor Jesus, que eu creio pessoalmente, ele não conheceu em carne, mas ele podia dizer: eu sou como um abortivo, eu nasci fora do tempo. O Senhor foi buscar a esse homem que se intitulava: eu, o principal dos pecadores, porque persegui a igreja de Deus. E agora era o depositário dessas verdades que hoje são os tesouros que a igreja tem. Quando a restauração dessas verdades foram trazidas há 2 séculos atrás, no final do século XIX, quais foram as verdades que foram trazidas outra vez, estavam abandonadas pela assim denominada igreja? A vinda do Senhor, o corpo de Cristo, coisas que Paulo, as doutrinas de Paulo, que estavam totalmente abandonadas, os homens rejeitaram totalmente. Essas foram as verdades que foram relançadas para nós, por assim dizer. Que privilégio nós temos de ver nesse homem, o Senhor Jesus trazendo nesse homem essas verdades, e hoje nós podemos estar reunidos a esse nome desse modo, porque a palavra de Deus nos traz isso, e é por intermédio de Paulo. É importante o que falou, de que essa foi a primeira vez que Paulo tinha visto a Cristo. Todos os demais apóstolos viram a Cristo quando ele esteve na terra, até sua ressurreição, quando Cristo
ressuscitou e depois ascendeu aos céus, não viram mais a ele. Mas Paulo é o contrário, diferente, distinto. Ele só viu a Cristo nos céus. É o único neste sentido que viu assim. Então, por esta causa, seu ministério, sua mensagem é distinto. Nos fala, nos livros de Paulo, de nossa relação com Cristo na glória, porque existe homem nos céus. Cristo fisicamente ascendeu lá e tem ligação com seu povo, a igreja. Esse é o que Paulo está aprendendo aqui. Ele estava perseguindo a igreja. Jesus diz, está perseguindo a mim. Essa revelação, esse conhecimento que Paulo tem, né, quando o Senhor se mostra para ele vê duas coisas, né? Ele vê o Senhor, ele vê aqueles a quem ele perseguia. E como foi dito, isso não pode ser separado. Nós não podemos olhar para o Senhor e não ver aquilo que é do Senhor. Não é possível separar isso. E o que acredito que tenha animado ele no seu ministério foi o amor que ele teve pelo Senhor e o amor que ele teve por aquilo que era do Senhor, a igreja. E Deus assim pôde usar esse homem, sabendo que estava depositando nas mãos desse homem, aos cuidados desse homem, a revelação dos mistérios, né, que estavam escondidos com Deus, e por ele é revelado essa multiforme sabedoria de Deus, né, da igreja. Por quê? Porque ele se curvou diante desse chamado, ele não considerou o que ele era, a posição que tinha. Como o irmão falou, ele considera tudo isso como sendo nada, como sendo esterco pela supremacia do conhecimento de Cristo, que era, embora ele tenha olhado e não visto, mas era uma revelação não dos olhos, mas ele podia olhar para o céu. E disso que ele falava, era uma revelação celestial. E sempre conectado o Senhor e aqueles que são do Senhor. Se nós tivermos no nosso coração esse sentimento de amor pelo Senhor, de amor pelos que são do Senhor, e se o Senhor quiser, o Senhor pode também nos usar. O livro de Atos pode ser chamado mais corretamente o livro de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque nesse livro, no primeiro capítulo, segundo capítulo, primeiro capítulo temos Cristo ascendendo aos céus. Tinha cumprido a redenção, morrendo na cruz e levantando depois
em ressurreição com poder sobre a morte. Tem poder, Cristo. Homem dominou a morte, conquistou a morte. Tem vitória nas mãos. Não como anjo, como homem. Então, ele ascendeu aos céus. Depois, enviou o Espírito Santo abaixo, à terra, para fazer a obra, para juntar num só corpo a igreja com Cristo na glória. Este é o desenvolvimento da história do livro de Atos. Gran parte disso, então, primeiro Pedro foi o instrumento utilizado em Pentecostés. Mas agora, Deus está chamando outro servo, Paulo. Como falamos antes, que viu no céu Cristo. Depois também viu, vezes, possivelmente, viu a Cristo. Essa foi a primeira vez. Muito nos ajuda a compreender os caminhos de Deus. Nossa relação, sendo a igreja, o corpo de Cristo, cada um membro aqui na terra, não só os que estão nesta sala, mas em todo o mundo onde são redimidos com a sangue de Cristo, fica um só corpo. E o destino, o propósito dessa igreja não é ficar vivendo bem aqui no mundo. Embora cada um de nós, eu estou aqui gostando de férias, na praia, tudo isso. Mas este é só uma provisão temporário, não permanente. Não é a vida boa que devemos procurar. Temos outro destino, melhor, nos céus, com Cristo. Esse foi o propósito de Deus. Paulo é um instrumento que prega o Evangelho. Ele falou como meu Evangelho. Ele foi o principal instrumento em pregar. A parte posição celestial da igreja. Por isso, a próxima coisa que esperamos é a vinda de Cristo para levar-nos lá, aos céus. É muito importante, irmãos, não esquecer esse propósito de Deus para nós. Eu acho que o principal objeto de Satanás é vendar nossos olhos dessas coisas. Segunda Coríntios 4. Versículo 6. Vou pedir a outro jovem. Tem. Você? Faz favor. 4, 6. Porque eu gosto de ouvir seu português muito melhor. Porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Faz favor ler 4 também. Deveria começar lá. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Obrigado. Quem escreveu isso? Paulo. Se eu posso falar com palavras tão espanholizadas, então você pode, não tem medo de falar em bom português, irmãos. Paulo, o Deus desse século, tinha cegados entendimento. Esse é o objetivo do inimigo. Nosso propósito é tirar as vendas, pregar a luz. Cantamos disso no começo da reunião. A luz de Deus. É a luz de Deus, irmãos, que dá liberdade a nós conhecer o propósito de Deus em nossa vida. Em Provérbios 21, versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Nós vemos aqui que Saulo, ele estava, por assim dizer, bolando uma estratégia para pegar os cristãos, assim como os judeus vinham, né? Nós vemos esse livro de Atos, várias vezes a estratégia dos judeus para prender ou tentar matar os apóstolos, perseguir os cristãos. E nós vemos que aqui nesse capítulo nós vemos Saulo incluído nisso. Só que ele aprendeu isso, que contra o Senhor não existe nem inteligência, não existe o conselho, que com o Senhor ele vai levar a cabo todos os seus propósitos. Então nós vemos nesse livro de Atos o inimigo trabalhando e o Senhor também fazendo a sua obra. E aqui Saulo, nós vemos que ele vê isso, né? Após Paulo, ele olha para trás, ele vê o que ele estava fazendo, embora com todo o zelo, como ele fala em Timóteo, ele fez isso com zelo, achando que ele estava fazendo até para Deus isso. Nós vemos que ele, na verdade, estava sendo um instrumento do inimigo para perseguir os cristãos. Mas, graças ao Senhor, nós vemos que a fidelidade dele é maior, né, do que tudo, porque muitas vezes nós estamos fazendo algo que até com bons propósitos, mas no fim não é uma coisa que vai levar à glória do Senhor. Então, para ele, né, para o Senhor, contra ele, por assim dizer, não existe nem conselho, nem não adianta forjar, não adianta fazer nada, que ele vai fazer a sua obra. Então, nós vemos logo aqui nesse capítulo, mais à frente, que nós já lemos, que ele próprio teve que passar por no versículo 25, né? Descer por uma muralha num cesto por causa da perseguição que havia. Então esse, por um lado, é um alerta para nós sabermos que o inimigo está sempre trabalhando, como já foi acabado de falar. Ele tenta cegar, né? E agora o outro lado, que é o lado do descanso, que nós devemos saber que o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Não importa o homem, né? O Senhor é soberano nesse sentido. Em Filipenses 3, 6,
segundo o enquanto o zelo perseguidor da igreja. Atos 23. Pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Paulo teve boa consciência quando perseguia a igreja, mas estava totalmente errado. A consciência por si mesma não é suficiente para dirigir. A consciência precisa a luz. Paulo estava em trevas quanto a isso. O homem natural é assim com Deus. E vemos nesta conversão de ele que ele ficou cego 3 dias. Seguro estava aprendendo nesses 3 dias uma lição muito forte. O homem pensa que tem boa inteligência e pode chegar a Deus por si mesmo. Não é assim, irmãos. Ninguém pode chegar por si mesmo a Deus. Precisamos que Deus revele a si mesmo a nós. De outro jeito, não sabemos nada. Aqui, Paulo está aprendendo. Ele precisa dizer: quem eres, Senhor? Falou Senhor sem saber quem era este homem, esse voz. Às vezes julgamos, vou considerar quem fala, logo vou decidir se escuto ou presto atenção. Não. Quando Deus fala, nosso dever é sujeitar, obedecer. Que queres que faça, Senhor? Esse é o caminho de aprendizagem, de aprender as coisas de Deus, prestar atenção. Por isso, a leitura da palavra de Deus, muito importante, jovens e todos. Quando lemos a palavra, prestamos atenção, Deus está falando a nós através deste livro. Não foi escrito essa história só para Paulo, para nós. Estava pensando que em Atos, o Senhor chama Saulo 2 vezes. Ele fala: Saulo, Saulo, 2 vezes. Eu creio que na primeira, Saulo já poderia ter escutado, mas Deus o Senhor, quis chamar Paulo 2 vezes para mostrar bem claro que o Senhor estava falando com ele. Eu queria ler um versículo em Jó, capítulo 33, metade do versículo 12. Jó 33, metade do versículo 12. Porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum de seus feitos. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. E qual é o objetivo de Deus falar conosco? E não uma, mas 2 vezes, como ali o Senhor Jesus está falando com Saulo, para que o homem, no versículo 17, apartar o homem do seu desígnio
e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, irmãos, quando Deus fala com a gente, é porque Deus quer o nosso bem. E Deus fala conosco, né? Versículo 15: em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, estando presentes, né, nas reuniões, nas conferências, e assim o Senhor vai falando conosco, não uma, mas 2 vezes, porque Deus quer abençoar a todos, né? Aos jovens, aos mais experientes, devemos ouvir a palavra do Senhor. A repetição, assim, nas Escrituras, a gente vê, eu creio que é parte da língua. O Senhor Jesus, quando ia falar também, falava nesse sentido: na verdade vos digo. Isso é porque é enfático, ele está enfatizando. Quando ele queria falar na verdade vos digo, ele estava dizendo verdadeiramente o que eu estou querendo dizer. E quando ele chama Saulo, ele fala: Saulo, Saulo, realmente para enfatizar, é você mesmo que eu quero, não é o outro não. E ele tem que prestar atenção no que Deus está falando. É interessante nós vemos que a conversão de Saulo, no capítulo 9 aqui, é descrita por ele outra vez, mais 2 vezes nas Escrituras. Em Atos 22, em Atos 26. Só que é o próprio Paulo falando da sua conversão. E ele narra esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Não querendo ser polêmico, mas o irmão comentou, o Douglas estava falando que o Senhor Jesus, que Paulo viu o Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 12, vamos abrir lá, capítulo 12, versículo 1 de 2 Coríntios. Em verdade que não convém gloriar-me. 12:1. 2 Coríntios 12:1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que os homens não é lícito falar, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei. Ele não está querendo falar que é ele mesmo aqui. Ele fala: conheço um homem em Cristo, mas eu creio que é dele que ele está falando. Aqui ele está falando de uma visão que ele teve, que ele foi arrebatado até ao 3º céu e ouviu coisas, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que ele está narrando aqui não é a sua conversão, não é esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus quando ele estava a caminho de Damasco. Porque ele está falando que isso aqui aconteceu há 14 anos. E se nós vemos nas outras narrativas, e inclusive quando ele narra, acho que é no capítulo 22 de Atos, que ele fala que ele não foi indiferente. Ou em Gálatas, acho que é Gálatas. Gálatas, está certo, é Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Antes, no capítulo 1, versículo 12: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem a sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.
Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho. Isso aqui eu creio que ele está falando que é essa visão que ele teve. Quando ele vai de volta no versículo 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém. Ele é levado até ao terceiro céu, ao paraíso, e ouve coisas que aqui ele tem uma visão. Ele não sabe se é no corpo, se era fora do corpo, o que aconteceu com ele, mas ele narra que houve uma coisa assim. Quando ele estava a caminho de Damasco na sua conversão, uma luz o cercou e ele não viu mais nada. Ele ficou cego. Ele orava, porque a comunicação com Deus ali não era pelo que ele estava vendo, porque ele não estava vendo absolutamente nada. Ele estava cego, ele ficou 3 dias cegos, e ele ficou profundamente, creio, perturbado com tudo que estava acontecendo, porque vocês podem imaginar alguém que durante toda a vida, que na sua juventude já excedia todos da sua idade com respeito à lei, sabia a lei todinha, era instruído aos pés de um dos os grandes mestres daquela época. Ele tinha tudo na vida para vencer, e indo com todo esse zelo perseguindo a igreja a caminho de Damasco, com autoridade, porque o sumo sacerdote tinha dado uma carta autorizando ele a prender todo mundo que falasse no nome do Senhor Jesus. De repente a sua carreira é interrompida bruscamente por uma luz tão resplandecente que ele não consegue ver. O que esse homem faz imediatamente? Muitos podiam se desesperar, sair para a procura de ajuda. Ele vai e ora, ele pede ajuda a Deus mesmo. E o único canal de comunicação que ele tinha com Deus era através da oração. O seu outro sentido principal, que é a visão, já não existia mais. Ele não podia ler as Escrituras buscando algum conforto, ele não podia olhar para as pessoas, ver se conseguia encontrar alguma coisa, ele nem sequer via o que estava acontecendo à sua volta. Mas ele podia orar. E em se tratando desses 3 dias de oração, ele tem uma visão. Porque nós lemos no nosso capítulo 9 que ele tem a visão de que um homem chamado Ananias vinha pôr a mão sobre ele, para ele voltar a enxergar. Então havia uma comunicação dele com Deus e de Deus com ele nesses 3 dias em que ele ficou cego. Mas o paraíso mesmo, quando ele subiu até o terceiro céu, deve ter sido em outra ocasião em sua vida. Alguém já sugeriu de que talvez tenha sido quando ele foi apedrejado até a morte, em que consideraram ele já morto e o arrastaram dali, e aí ele então não podia saber, em Listra, né? Ele não podia saber se ele estava no corpo ou fora do corpo. Na conversão de Paulo, eu acho que o mais importante, principalmente para os jovens entenderem, o Lineu colocou bem, a transição. Paulo, ele não era um incrédulo, ele não era um devasso, ele não era um gentil, ele era um homem que temia a Deus, ele se aplicava na Escritura, só que ele estava na contramão, porque os judeus estavam na contramão, a religião está na contramão de Deus, e nós aqui estamos reunidos e também não queremos ir na contramão como as religiões, as seitas de hoje em dia que levam o nome de Cristo estão na contramão.
Então é importante que nós tenhamos esse exercício de comunhão com Deus, oração para com Deus. Nós não queremos ser um grupo diferente, nós queremos ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus. Então esse tempo com o Senhor, na presença de Deus, é muito importante que nós entendamos isso, que o mais importante é estar decidido a estar na presença de Deus mesmo, porque através de Cristo agora nós temos esse caminho. Eu queria acrescentar, eu falei que alguém tinha sugerido uma vez que foi quando Paulo foi apedrejado, mas isso não é não estou afirmando que seja verdade. Pessoalmente, no capítulo 22 de Atos, quando Paulo descreve, faz o seu discurso de defesa, ele narra uma coisa aqui muito interessante. No versículo, após ver Ananias e ter imposto a mão sobre eles, capítulo 22, versículo que ele fala recupera a sua visão. Versículo 12: E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser uma sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. É interessante aqui nessa narrativa de Paulo que ele fala que Ananias disse para ele: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo. Deus havia designado Paulo para ver o Senhor Jesus. Ele que não tinha visto em carne aqui na terra como homem, ele teria o privilégio de ver o Senhor Jesus numa situação que nem os apóstolos haviam visto. Ele ressuscitado. E ouvir também, né? Ver o justo e ouvir a voz da sua boca. E acontece que ele estava orando no templo e foi arrebatado e viu aquele que lhe dizia para ele sair de Jerusalém. Então nós vemos que do momento em que Paulo caiu por terra e teve esse primeiro contato com o Senhor Jesus, até ele sair e começar a pregar o Evangelho e fazer tudo, ele começou a falar de Jesus Cristo como o Cristo. Mas a verdade da igreja foi uma coisa que foi aos poucos sendo revelada para ele conforme ele ia caminhando. Deus ia mostrando passo a passo as coisas que ele queria revelar a nós. Não foi uma revelação assim, no dia, aquele dia em Damasco em que ele cai por terra, daquele dia em diante ele já sabia tudo, ia falar de tudo o que ele tinha. Deus foi passo a passo instruindo Paulo, guiando naquilo que ele queria, até o ponto de ele vir com toda a palavra e encerrar, porque nós vemos que tem coisas que ele vai poder só falar depois que aconteceu. Por exemplo, 2 Timóteo, como é que Paulo podia ter qualquer ideia de que ele um dia iria escrever de que numa grande casa existem utensílios de ouro e de prata, de barro e de madeira? Isso só pôde ser escrito depois que entrou um Diótrefes no meio querendo ter supremacia, que entrou um Himeneu e Fileto falando que a ressurreição já tinha começado, em que os filósofos começaram a usar a filosofia infiltrando na igreja, em que o inimigo mudou totalmente a sua estratégia de perseguição para penetração e deturpação, que é o que nós temos hoje, né? O inimigo penetrou na igreja e causou divisões para que
a verdade fosse abafada e os olhos dos incrédulos fechados e cegados, né, como nós vemos aqui. Essa é sempre a estratégia de Satanás, impedir o homem de ver a verdade. E essa é sempre a vontade de Deus, revelar-se ao homem, fazendo brilhar sobre ele a sua luz.